Leitura diária de hoje, João capítulo 5, versículo do 1 ao 47. E você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, compartilha, curta os vídeos. Vamos juntos levar a palavra de Deus adiante. Então vamos lá para mais um vídeo. Versículo 1. Depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Versículo 2. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, havia um tanque que é chamado na linguagem hebraica Betesda, o qual tem 5 alpedres. Versículo 3. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Versículo 4. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Versículo 5. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. Versículo 6. E Jesus, vendo que este estava deitado e sabendo que ele estava neste estado há muito tempo, disse-lhes: Tu queres ficar são? Versículo 7. O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque enquanto a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Versículo 8. E Jesus lhe disse: Levanta, toma o teu leito e anda. Versículo 9. E imediatamente o homem ficou são, e tomou seu leito e andou, e aquele dia era sabate, sábado. Versículo 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É o dia de sabate, não te é lícito carregar o teu leito. Versículo 11. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele mesmo me disse: Toma o teu leito e anda. Versículo 12. Eles então perguntaram: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Versículo 13. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se afastado por causa da multidão naquele lugar. Versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que tu já estás são, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Versículo 15. O homem partiu e contou aos judeus que era Jesus que o curara. Versículo 16. E por isso os judeus perseguiam a Jesus e buscavam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no dia de sabate. Versículo 17. Mas Jesus respondeu-lhes: Meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Versículo 18. Portanto, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sabate, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Versículo 19. Então Jesus respondeu e disse: na verdade, eu vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o que vê o pai fazendo, porque todas as coisas que ele faz, o filho também da mesma forma faz. Versículo 20. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe todas as coisas que ele mesmo faz, e ele mesmo mostrará obras maiores que essas para vos maravilheis. Versículo 21. Porque assim como o pai levanta os mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica quem quer. Versículo 22. Porque o pai nenhum homem julga, mas confiou ao filho todo o julgamento. Versículo 23. Para que todos os homens honrem o filho assim como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Versículo 24. Na verdade, eu vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Versículo 25. Na verdade, eu vos digo, vem a hora e é agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem. Versículo 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo. Versículo 27. E deu-lhe autoridade também para executar julgamento, porque ele é o Filho do homem. Versículo 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Versículo 29. E sairão os que fizeram bem para a ressurreição da vida e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Versículo 30. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, como eu ouço eu julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Versículo 31. Se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Versículo 32. Há outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Versículo 33. Vós mandaste a João, e ele deu testemunho da verdade. Versículo 34. Eu, porém, não recebo testemunho vindo do homem, mas digo essas coisas para que possais ser salvo.
Versículo 35. Ele era a luz que iluminava e resplandecia, e vós quiseste alegrar-vos por um tempo com a sua luz. Versículo 36. Mas eu tenho um testemunho maior do que João, porque as obras que meu Pai me deu para realizar essas obras que eu faço testemunham de mim que o Pai me enviou. Versículo 37. E o próprio Pai me enviou, tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste a sua forma. Versículo 38. E a sua palavra não permanece em vós, porque vós não credes naquele que me enviou. Versículo 39. Examinai as Escrituras, porque nelas pensais que tendes a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Versículo 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Versículo 41. Eu não recebo honra dos homens. Versículo 42. Mas eu conheço e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Versículo 43. Eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, esse recebereis. Versículo 44. Como podeis crer vós que recebeis a honra uns dos outros e não buscais a honra que vem de Deus? Versículo 45. Não pensais que eu vos hei de acusar para o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós confieis. Versículo 46. Porque se vós cresceis em Moisés, teriam crido em mim, porque de mim ele escreveu. Versículo 47. Mas não credes nos escritos, como crereis nas minhas palavras?